Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Que coisa boa, irmãos, estar aqui. Estou muito feliz. Hoje sendo o último culto do ano de 2022, culto de avivamento. E eu tenho certeza que hoje o Senhor ele vai avivar a minha e a tua vida. Quero desde já desejar um ano de 2023 repleto de muitas bênçãos sobre a tua vida. Não fica triste porque o Senhor não cumpriu promessa de 2022. O Senhor ele não é movido por tempo. Ele é movido pela tua fé. Aquilo que você nessa noite determinar na tua vida vai acontecer. Olha para quem está do teu lado e diga assim: nessa noite você vai sair daqui declarando que 2023 é o ano da tua virada. Aleluia, como diz o hino, a roda grande vai girar dentro da pequena. O que não existe, ele vai dar existência. Você crê nessa palavra? Ele diz para mim e para você: eu sou Deus de coisas novas. Então, o ano novo está começando aí já na porta a chegar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: aquilo que era velho vai passar para o novo chegar na tua vida. Quem toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Estou muito feliz de estar aqui nesse culto. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Marcone Ferreira, nossa irmã Vânia. Deus abençoe essa família de sacerdotal. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe os obreiros, porque este lugar é um lugar muito receptivo, onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente bem. E eu amo estar neste lugar. Meu amigo, nosso irmão Gilvan, Deus abençoe esse casal abençoado, que sempre ele está lá me seguindo. Você que quer conhecer o nosso trabalho, vai lá no Instagram, bota lá pastora Simone Silva, e todos os dias você vai ter uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Lucas capítulo 5, veio comigo o meu esposo, o pastor Rubens. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Cadê aquele tecladista cheio da unção? Não me abandone não, pregue comigo aqui, viu? Glória a Deus. Venha-se embora. Venha-se embora que o compromisso é meu e seu. A unção está sobre você também, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Quero trazer nessa noite, já que a gente hoje é o último culto de avivamento, e hoje eu quero profetizar sobre a tua vida um ano de 2023, um ano diferente. Eu sei que cada um que está aqui passou por decepções, frustrações, projetaram, não aconteceu, agarraram a promessa de alguém que não cumpriu, mas hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer: vai ter milagre na tua casa. Você crê que nessa noite vai ter milagre lá na tua casa, na tua empresa, nos teus projetos, no meio da tua parentela? Vai ter milagre sim, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo 6, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos. Quantos barcos? Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes,
e rompia-se-lhe as redes. Você crê que nessa noite o grande milagre vai acontecer na tua vida? Glória a Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma pequena oração, para que o Senhor nessa noite, Ele venha avivar as nossas vidas, avivar o nosso coração, avivar a nossa família, nossos projetos frustrados, sonhos esquecidos. Mas é um culto de avivamento, e culto de avivamento tem que ter milagre, tem que ter renovo, tem que ter restauração, tem que ter restituição. Porque o Senhor disse ao profeta Isaías no 43 e no 19, Ele falou: eis que farei uma coisa nova. Eu criarei caminhos no deserto. Ele estava dizendo: Isaías, mesmo que nesse deserto que o povo está passando, não há mais caminho, mas eu sou Deus que dou existência a caminhos novos. Mesmo que nesse deserto não há mais água, mas o meu povo não vai morrer de sede, porque eu faço no deserto o rio ter existência. Eu faço correr rio nesse deserto. Então você não vai morrer nesse deserto. Nessa noite Jesus está avivando você neste deserto. Você vai sair daqui renovado. Coma pão, beba desta água, porque o Senhor Jesus, Ele vai renovar a tua vida. Pai, no nome do teu filho Jesus, eu quero ministrar esta oração sobre cada uma família, sobre cada uma pessoa que está aqui, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, porque todos nós temos projetos, temos sonhos. E o Senhor sabe que o ano de 2022 foi um ano de muito caos e dificuldades. Pessoas se frustraram com amigos, pessoas se decepcionaram com alguns investimentos. Algumas pessoas estão ainda, Pai, frustradas, tristes, porque estão terminando o ano nessa situação de frustração. E o Senhor sabe que a frustração, ela quando acontece na nossa vida, ela vem para nos neutralizar. Mas eu quero ser profeta, e através da tua palavra, eu quero ministrar sobre esta igreja algo novo neste lugar. Eu quero ministrar renovo sobre essas famílias. Eu quero, Senhor, ministrar o grande milagre. Que 2023 seja o ano da nossa vitória. O ano de cumprimento de promessas. O ano, Senhor, de projetos realizados. Sonhos que vão acontecer. Pessoas que serão alcançadas nesta noite. Serão abençoadas. Para que o ano de 2023 seja um ano de muita paz, de muita alegria. Um ano de muita conquista, Senhor, porque nós servimos a um Deus que tudo pode. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e é por isso que estamos aqui na tua casa, vindo buscar de ti, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Se é para Jesus, aplauda mais forte. Porque hoje você vai sair daqui com o seu grande milagre. É grande, é grande. Aleluias. Jesus, Ele é coisa grande na minha e na tua vida. Essa história fala de um cenário. A Bíblia fala que Pedro, ele era pescador. Vamos dizer assim que Pedro, ele tinha uma empresa de pesca. E ele tinha nessa empresa 2 sócios, João e Tiago. Como de costume, sempre confiante em um trabalho que nunca tinha sido frustrado, nunca tinha dado errado. A Bíblia nos conta que Pedro saiu de sua casa para uma noite de grandes trabalhos. Quem sabe naquele dia Pedro passou o dia
projetando que seria a noite do milagre. Seria a noite da grande conquista. Quem sabe Pedro, ele não deixou em casa contas para pagar. Quem sabe ele não deixou em casa boletos, carro, dívidas, os credores já batendo na sua porta. E Pedro ali, como de costume, confiante no seu trabalho, ele chama os seus sócios, prepara o seu equipamento para entrar dentro do seu barco e seguir para dentro em busca de um grande projeto. Aquela noite Pedro estava confiante de que seria a noite da realização de seus maiores projetos. Só que agora Pedro segue para o seu trabalho de costume. Passou toda a noite tentando e nada acontecia. Era uma noite de muita frustração, porque na vida de Pedro nunca teria acontecido uma situação de qual estaria acontecendo. Pedro, como de costume, um homem profissional em pesca, acostumado a sempre trazer o seu barco carregados de peixe, não precisava muito esforço, porque Pedro, ele já sabia onde os peixes estariam para ele lançar a sua rede. Mas o que me chama a atenção aqui nessa história é que aquela noite ela foi diferente. E o que eu vejo aqui nessa história é que muitas vezes Deus, ele permite algo dar errado para que a gente venha entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço que o milagre acontece, mas é pela confiança nele. Muitas vezes algo dá errado e a gente fica sem entender: Senhor, por que deu errado? Todas as vezes eu sempre fiz, eu sempre pesquei e eu sempre trouxe para minha casa grandes pescas. E por que agora deu tudo errado? E às vezes a gente quer culpar o diabo. Foi culpa do diabo. Foi o diabo que fez isso. Foi o diabo que me frustrou. Não, muitas vezes o próprio Deus, ele permite que tudo dê errado. Ele permite a decepção. Ele permite a frustração. Ele permite que aquela porta, oh meu Deus, ele permite que aquela porta se feche. Aquele carro grande, potente, que a gente tanto amava, a gente perca. Aquela casa que a gente sonhava, que a gente estava pagando, de repente o banco vem e toma. E a gente agora está como Pedro, uma noite de frustração, aonde a gente não esperava aquela decepção. Porque a frustração e a decepção é algo que a gente não espera que vamos passar. Mas eu entendo com essa história aqui, que o Senhor, ele tinha algo maior para realizar na vida de Pedro. Pedro, ele estava apegado ao material, mas o que Deus tinha era espiritual para realizar. E muitas vezes, para o espiritual acontecer na nossa vida, é necessário a decepção, é necessário a frustração, é necessário pessoas ter que se afastar para que o grande milagre venha acontecer na nossa vida. Pedro volta de uma noite de frustração. Não existe nada mais forte na vida de um ser humano do que a frustração. Porque a frustração na nossa vida,
ela tem a capacidade de nos frustrar nos nossos sonhos, nos nossos projetos. A frustração, ela tem a capacidade de nos neutralizar para que nós venhamos a sonhar novos sonhos e novos projetos. Mas toca nessa pessoa que está do teu lado e diga assim: mas hoje, Jesus, Ele te trouxe aqui para te dizer que o problema veio, mas foi para que Ele escolhesse o teu barco para operar o milagre. Você está entendendo? Deus permitiu a situação, mas Ele escolheu o teu barco para operar o grande milagre. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo. Como de costume, ele vai. A expectativa para quem ficou em casa era grande. A família ficou em casa, quem sabe a esposa, os filhos, quem sabe. Trazendo para os dias atuais, Pedro, como qualquer um pai de família, o seu filho passou pela loja e disse para ele: pai, aquele tênis, o senhor vai comprar para mim? E Pedro responde para o filho: claro, filho, hoje à noite é o dia que o Senhor separou para que o grande milagre aconteça na nossa vida. Então amanhã, papai vai voltar para casa com resultados. E quando o papai voltar, papai vai pagar as contas, mas você vai ter o seu tênis. Quem sabe quando Pedro voltava de dentro daquela situação, Pedro não pensou no filho que estava em casa esperando a promessa que ele fez. Quem sabe nessa noite, como Pedro, tem homens e mulheres aqui também frustrados, porque tiveram um ano difícil de percas, de decepções. Quem sabe alguém prometeu aquele emprego que disse para você que ia lhe indicar aquela empresa, que ia lhe levar para aquela empresa. Quem sabe aquela faculdade que alguém disse que ia te ajudar a concluir. Quem sabe aquele curso, quem sabe aquele carro, quem sabe aquele negócio, alguém disse para você que iria estar com você, mas terminou o ano e só restou frustração. Pedro estava passando por esta situação, frustração e decepção. E o que é que resta agora para esses homens? Era voltar de uma noite de decepção, voltar para suas casas. E a Bíblia diz que quando eles retornam do mar, que eles chegam na praia, na beira da praia, ainda dentro dos seus barcos, eles começaram a lavar as redes. Lavar as redes aqui, eu entendo que era um comportamento de desistência. Pedro estava desistindo do seu trabalho. A frustração levou Pedro a desistir dos seus projetos, a desistir daquela cesta de Natal, a desistir daquela noite de final de ano com aquele peru na mesa e aquele churrasco, aleluia, fumaceiro, não é assim, irmão Gilvan? Quem sabe Pedro também estava desistindo do filhos de final de ano. Então aqui ele agora estava em símbolo de desistência, lavando as redes. Enquanto eles aqui, eles estavam lavando as suas redes, aleluia. O cenário era barcos vazios, redes sujas, esgotamento físico e esgotamento mental. Só que a Bíblia aqui, ela nos mostra que um cenário de frustração, de decepção, aparece alguém que tinha autoridade de mudar toda a trajetória daquele cenário.
Aleluia. Não, só entendeu aqui um pessoal aqui, uns irmãozinhos pentecostal aqui. Mas eu quero ver quem está entendendo essa palavra. Enquanto Pedro estava dizendo, eu desisto, Jesus estava apontando no cenário, dizendo, eu sou o protagonista da história. Eu cheguei para mudar a história. Jesus vai mudar o rumo da história. Ei, a história que alguém escreveu para você, Jesus está dizendo, ei, eu estou escrevendo uma nova história, Pedro. Pega as redes, Pedro. Não é hora de parar. Você não vai desistir. O ano terminou, mas 2023 será o ano da virada. Eu cumprirei promessa na tua casa, na tua vida, na tua empresa. A noite foi longa, foi difícil, mas eu prometi, eu vou cumprir promessa. Se prepare, porque vai ter virada de Deus na tua história. Às vezes Deus faz isso com a gente, Ele permite tudo dar errado. Tudo dá errado. Eu acho interessante que nós, seres humanos, somos formados de projetos. Quando chega sempre uma virada do ano, a gente começa a projetar. Esse ano eu vou perder peso. Academia me aguarda. A gente até paga o ano todo. E fica lá, a academia paga. Eu consegui 2022, e perdi 12 quilos, glória a Deus. A nossa mente, ela tem o poder de controlar os nossos sentimentos e também as reações do nosso corpo. Então, quando eu digo para mim, para minha mente, para minha alma, eu vou conseguir, eu estou verbalizando para o mundo espiritual entender que ele tem que obedecer à autoridade da palavra que sai sobre a minha boca. Quando eu falo para minha mente e alma que 2023 será mais um ano de frustração, o mundo espiritual vai entender que a palavra que saiu da minha boca tem a autoridade de cancelar toda a promessa de Deus sobre a minha vida. A nossa palavra, ela tem autoridades no reino espiritual. Quando Jesus, ele disse para aquele Bartimeu, aquele cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus estava dizendo assim, declare para que o inferno e o céu, no mundo espiritual, ouça a tua palavra, decretando, declarando. O que é que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. E o Senhor disse, assim seja feita, conforme as tuas palavras. Aquela mulher Sirofenícia, ela chegou na presença do mestre gritando por socorro. Os discípulos queriam frustrar a atitude daquela mulher. E quando ela gritava, os discípulos disseram, Senhor, despede esta mulher. Os discípulos, eles estavam falando, essa mulher não tem direito de estar aqui no nosso meio. Jesus olha para aquela mulher e faz um teste, porque as coisas de Deus não é fácil. As coisas de Deus, elas não é entregue para mim, para você de mão beijada. Seria muito fácil nesse cenário, se Jesus, ele simplesmente, quando visse Pedro lavando as redes, olhasse para Pedro e perguntasse, Pedro, o que é que aconteceu? Senhor, passei a noite, tentei, não consegui nada. Pedro, volta, vai lá. Bota a rede para a direita, depois tu vai para a esquerda e lá vai estar os peixes. Só que a atitude de Jesus foi diferente. Aqui fala de obediência. Aqui fala de palavra lançada, mas também fala de obedecer a palavra. Quando Jesus, ele chegou no cenário, observe só essa história. Quando Jesus chegou nesse cenário,
A Bíblia diz que ele entra no cenário de Pedro. Era um cenário de tristeza, era um cenário de decepção, era um cenário de frustração. Só que eu não vejo Jesus perguntando a Pedro: Pedro, o que foi que aconteceu? Pedro, bichinho, coitadinho, passou uma noite de frustração. A atitude de Jesus aqui é como se Jesus estava ignorando a dor de Pedro. A mulher Sirofenícia, Jesus também teve a mesma atitude, ignorando a dor daquela mulher. A mulher tinha uma filha em casa, que a neutralizava. Aquela menina sofria há muitos anos, há 18 anos, com um demônio que a perturbava. Aquela mulher desesperada vai ao encontro do mestre, pedir ajuda do mestre. E enquanto ela está ali gritando por socorro, o mestre olha para ela e diz: não é lícito tirar o pão da boca dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Aquela mulher olha para Jesus. Talvez alguém não estava entendendo o que estava acontecendo naquele cenário. Só que aquela mulher, em símbolo, em sinal de humilhação, ela se aquebranta. E ela diz: mestre, mas os cachorrinhos também, eles comem da mesa do seu Senhor. Quando aquela mulher declara aquela humilhação, aquela mulher estava dizendo para Jesus: eu sou completamente dependente da tua ação. Eu sou completamente dependente de você. E o que Jesus ele quer de mim e de você nesta noite é que nós sejamos completamente dependentes da sua vontade. E quando ela declara para Jesus isso, Jesus olha para ela e diz: ó mulher, quão grande é a tua fé. Vai, olha a palavra, vai e cumpra-se o desejo do teu coração. A palavra ela prevalece sobre a tua dor. A palavra ela prevalece sobre a tua situação. A palavra prevalece sobre a frustração. A palavra prevalece sobre a decepção. Vai e cumpra-se o desejo. Eu não sei o que você está desejando para 2023, mas Jesus está dizendo: obedeça, porque a palavra está sendo pregada. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se. 2023 será o ano de cumprimento de palavra. Jesus aqui também, ele lançou uma palavra, ele verbalizou. A gente observa que em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, há uma palavra lançada. Em Gênesis, no capítulo 2, Deus ele disse: haja. E as trevas teve que obedecer. E a luz teve que aparecer no meio das trevas. Deixa eu explicar isso aqui. As trevas estavam reinando no ambiente. Aí o Senhor deu ordem e disse: haja luz. Jesus está dando ordem lá na tua casa. E Ele está falando: haja luz. Haja luz no teu trabalho. Haja luz na tua vizinhança. Haja luz para os teus projetos. Haja luz. A palavra, ela está acima de tudo, é a palavra. Jesus agora chega no cenário de Pedro. E quando ele entra aqui no cenário de Pedro, ele agora muda a situação. Ele não estava querendo saber o que Pedro estava sentindo, aparentemente falando. Era como se Jesus chegou no cenário com aquela multidão. Como sempre a multidão acompanhava.
E quando Jesus chegou aqui no lago de Genezaré, ele rompe a multidão, porque ele avistou que na beira daquele lago havia um barco. Só que mais adentro havia outros barcos. A Bíblia relata em 2 barcos. Mas é provável também que havia outros barcos de pescadores. Mas a Bíblia só relata aqui 2. Aquele barco que estava dentro do mar ainda estava persistindo, tentando. Mas Pedro já tinha desistido, porque o cansaço físico e o cansaço emocional havia. Só que Jesus agora chega no cenário, se aproxima dos sócios, do dono daquela empresa, e diz para ele: eu quero realizar um culto dentro do teu bar. Eu quero pregar de dentro do teu bar. Afasta o teu barco mais para dentro, porque eu quero realizar um culto. Quem sabe no meio daquela multidão, algumas pessoas olhou para aquela situação, escutou Jesus dizendo: eu vou fazer um culto dentro do teu barco. Alguém olhou e disse assim: como eu queria ser Pedro. Menino, como Pedro é amostrado. Como eu queria ser Pedro agora para Jesus entrar no meu barco. Como eu queria ser Pedro agora para também pegar nessas redes com Jesus. Mas só Pedro sabia que para Jesus estar dentro do barco dele tinha marcas de dor. Porque as pessoas só te vê na hora do milagre, mas ninguém te vê na hora da frustração. Ninguém te vê quando tu chorou, ninguém te vê quando você foi decepcionado, ninguém te vê quando você voltou do mar frustrado, ninguém vê, mas as pessoas só vão te ver quando Jesus estiver dentro do barco. Jesus, ele não pergunta para Pedro, ele só faz dizer assim: leva o barco. Vamos realizar um milagre aqui dentro deste barco, mas primeiro o reino. Pedro, deixa os teus problemas para depois. Vamos primeiro cuidar das coisas do Senhor. Vamos primeiro alimentar este povo, depois eu vou ver o que eu faço por tu. Pedro poderia olhar para ele e dizer assim: Senhor, eu tenho uma família em casa. A minha família está em casa me esperando. Mas Pedro olhou para Jesus e disse: eu tentei, eu não consegui, mas porque tu estás dando a ordem, eu voltarei para dentro do mar. E agora tem uma palavra lançada sobre a vida de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco de Pedro. Pedro agora afasta um pouco o barco da praia. E Jesus agora começa a realizar um grande culto de dentro do barco de Pedro. Enquanto Jesus pregava, o povo estava sendo abençoado. Imagine agora o sentimento de Pedro. Como é que ele está usando o meu barco para abençoar e eu precisando da bênção? Como é que Deus está se utilizando do meu barco e sou eu que preciso do milagre? Tem momentos que a gente estamos aqui, a gente está aqui sangrando, mas cantando. A gente está aqui chorando, mas pregando. A gente está aqui dolorido, mas aqui dirigindo o culto. A gente está sendo usado, o nosso barco está sendo usado para que pessoas sejam abençoadas, mas aquela bênção é para nós. Mas aqui o Senhor nos deixa a referência
de que, independente da dor de Pedro, mas era o barco de Pedro que ia ser usado para que vidas fossem alcançadas. Você está entendendo nesta noite? Você chegou chorando, mas através de você vidas vão ser alcançadas. Você está sofrendo, mas através do seu barco Deus vai alcançar pessoas. Mas se prepare, porque depois o maior milagre vai vir para a tua casa. O maior milagre vai acontecer de dentro do teu barco, porque Jesus escolheu o teu barco, Jesus escolheu a tua casa, Jesus escolheu você. Às vezes a gente pensa isso: Senhor, como é que o Senhor vai me usar se eu estou aqui toda arrebentada, frustrada, sofrendo, não tenho mais recursos? O Senhor viu que eu passei e agora o Senhor vai me pedir o meu barco para fazer o milagre que eu preciso. Às vezes Deus, Ele utiliza da nossa vida e aquela pessoa é alcançada pelo milagre, mas aquele milagre era para ser nosso. Jesus, Ele deu a ordem e Pedro obedece. E quando Pedro permite que Jesus entrasse dentro do seu barco, aleluias, Pedro agora vai para o profundo. Glória a Jesus. E quando ele agora começa a obedecer à voz do Senhor, Jesus diz: Pedro, vai mais para dentro agora, mais profundo. Porque aqui no raso, Pedro, o que eu tenho contigo aqui no raso é coisa pequena. O raso, Pedro, é só para quem está na beira da praia. O raso, Pedro, é só para quem está te observando. Quem está de olho no teu ministério, quem está de olho no teu problema, fica no raso. Mas o que eu vou fazer na tua vida, Pedro, não é para ser no raso. É coisa grande, Pedro. Tem que ir mais profundo, tem que ir mais além. Ei, Deus vai fazer coisa grande em 2023 na tua casa. Deus vai fazer coisa grande em 2023 na tua vida. Se prepare, há uma palavra nesta noite sendo liberada. Aquilo que está travado, Deus vai destravar. Mais profundo, Pedro, aqui, Senhor. Não, Pedro, para a esquerda. E quando essa cena acontece, eu imagino que os barcos que estavam ao redor, eles estavam: por que Jesus não entrou no meu barco? Jesus poderia usar meu barco. Por que Jesus está usando o barco dela e não está usando o meu? Porque Jesus chamou ele e não me chamou? É porque através de Pedro, Jesus vai alcançar os outros barcos. Outros barcos que estão unidos ao barco de Pedro, que está em comunhão ao barco de Pedro, também serão alcançados. E a Bíblia diz que Pedro lança a rede. A palavra foi liberada e quando Pedro, ele lançou a rede, quando ele começa a puxar, o barco de Pedro começou a pender para o lado direito. Puxa para o lado esquerdo, o barco agora começou a pender para o lado esquerdo. Começaram a ficar sem força para puxar, porque a palavra que tinha sido liberada por Jesus, os peixes que estavam no oceano ouviu a ordem. Ei, Deus não precisa de ajuda de ninguém, Ele vai dar ordem aos peixes. Vai vir peixe do norte, vai vir peixe do sul, vai vir peixe de todo lugar, mas os peixes vão acertar o seu barco. Não precisa pedir ajuda para ninguém. Ei, o Senhor nesta noite está dando ordem. Até os peixes vão ouvir a voz de Deus. Puxa, Pedro, me ajuda, vem para cá. A Bíblia diz que Pedro agora pediu para que o barco se aproximasse.
E o barco se aproxima para ajudar, porque a quantidade de peixe era grande, porque era um dos maiores milagres que iria acontecer naquele cenário. Fica de pé. Jesus, ele se utiliza de um cenário improvável. Jesus, ele se utiliza de barcos improváveis. Barcos que aos olhos humanos não tem mais jeito. Que barco é esse, pastor? É a tua família. Deus escolheu nessa noite o teu barco, a tua casa, para operar o milagre. O milagre vai começar de dentro da tua família. Ei, Deus nesta noite está dizendo para mim e para você: eu estou tirando a frustração, a decepção. Alguém está na beira da praia dizendo: como é que ela conseguiu? Como foi que ela chegou lá? Como é que esses peixes chegaram no seu barco? Mas quem está na praia não viu a noite de frustração. Quem está na praia não viu a noite de decepção. Quem está na praia não viu a noite que você chorou. Mas nesta noite Jesus está dizendo: eu já dei a ordem. Vem peixe. Vem peixe. Vem para cá, peixe. Sobre a minha palavra, vem peixe. É para o barco de Pedro. Ei, Deus está dando a ordem para o teu barco, para a tua casa. Não será mais um ano de decepção. Não será mais um ano de frustração. Será um ano de cumprimento de projetos, de promessa. Os teus sonhos estão no coração de Deus. Deus, ele não quer que eu e você vivemos coisas superficiais, não. Parece que é, mas não é. Parece que é um empresário, mas não é. Deus não quer que você fique no raso mais. E descer uma palavra muito poderosa agora. Eu não sei quantos empresários está aqui no nosso meio. Que talvez você disse assim: Senhor, 2023 eu vou fechar as portas. Não vai. A palavra. Jesus falou a palavra e Pedro obedeceu a palavra. É o que, Senhor, para fazer? É para voltar, é para trabalhar. Pega aí, menina, essas redes, vamos voltar para o mar agora. Vamos trabalhar agora. É para fazer o que, Senhor? É para trabalhar. Pega aí as redes que estão lavadas, penduradas. Não tem problema não, a gente vai sujar ela, mas vamos obedecer a ordem. A palavra. Pedro obedeceu a palavra. E nessa noite a palavra ministrada sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre os teus projetos. Coloca a mão no teu coração. O Senhor ministrou algo aqui no meu coração. Jesus ainda fala comigo e com você. Eu tive uma experiência, meu presbítero, ontem, dentro da minha casa. Eu vou contar essa experiência para você. Eu passei uns dias muito difíceis. Frustrada, decepcionada junto com meu esposo. Chegou o momento que eu disse: Senhor, acabou aqui. Não vai acontecer. Não tem como. Os peixes não querem vir. Os peixes estão indo para os aquários de outro. Para o meu não quer vir. Não sei o que acontece com o meu aquário. Tem momento que a gente está assim, né? A gente pega o peixe, mas ele... Ô peixezinho abençoado. Parece que eles ficam feitos sabonete. A gente pega e ele escapa. E quem está do nosso lado parece que alcança. E na vida da gente não acontece. E sabe o que é pior na vida de um profeta? É alguém chegar e dizer: pastora, aquela palavra, estou de posse de vitória. Meu presbítero, aquela palavra que o Senhor ministrou aqui, eu recebi. E na verdade o barco da gente é que está precisando de um grande milagre. Chega um momento que a gente fica frustrada, decepcionada, dizendo: Deus, como é isso? Tu me trouxesse e eu estou nessa situação, e como é isso?
Só que aqui com essa história, eu aprendi que Deus, Ele permitiu a situação para tratar com o caráter de Pedro. Deus permitiu a frustração, a decepção. Ele estava tratando do caráter de Simão Pedro. E eu vivi essa história. Porque quando Deus, Ele quer nos resgatar para um propósito, às vezes Ele tira pessoas e Ele tira coisas da gente. Porque o foco de Deus, o propósito de Deus, não é que a gente fique com o nosso coração ligado às coisas terrenas. Pedro estava ligado à pescaria e Jesus não queria isso. Jesus tinha coisa maior para Pedro. Pedro estava querendo pescar, ganhar dinheiro, estar no patamar alto. Naquela época, quem sabe, existia a fama do melhor pescador. Mas o que Jesus tinha com Pedro era diferente. O que Jesus tinha era espiritual. E ontem eu tive uma experiência muito forte com Deus. Porque por esses dias eu vivi situação com meu esposo que eu perdi coisas. Perdemos um carro, perdemos o nosso carro. Que eu digo a ele, não fala mais nesse carro. Não fala mais. Passamos uns dias, acho que eu cheguei até de moto aqui uma vez. Cheguei de moto, não foi? Teve um momento que eu olhei assim e digo, Jesus, de moto? Eu não abria nem a porta do carro, nem a janela para não assanhar a chapinha, e agora estou de moto. Mas essa história me ensina que Jesus às vezes tira coisas quando Ele quer nos chamar de volta ao propósito que Ele quer. E eu aprendi aqui com essa história que o que Jesus queria comigo era me colocar de volta no caminho do propósito da oração. E eu aprendi com essa situação. Peguei o meu quartinho lá da minha casa. Preparei o meu quartinho e disse, aqui vai ser o meu quarto de guerra, porque estava todo empoeirado. Estava cheio de coisas. E eu me lembrei do quarto e eu digo, Jesus, o meu quarto de guerra está ocupado. Lavei, limpei, preparei o quarto de guerra, está lá. Todas as noites, 1h, eu estou lá naquele quarto. E quando foi ontem, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Escuta isso, que a gente vai orar. E Deus está me inquietando para fazer isso, a gente vai fazer. E eu orando por um propósito. Porque às vezes a gente teme, Senhor, será que é o Senhor que tem isso comigo? Será que isso não é coisa da nossa cabeça? Será que verdadeiramente o Senhor tem nos chamado para esse negócio? E quando foi ontem, eu estava em casa, depois de uma noite de oração. E quando eu estava sozinha, o pastor foi trabalhar, meu filho foi trabalhar. E eu colocando lá meu almoço. E quando eu estava colocando o almoço na mesa, que eu estava preparando a mesa para almoçar, eu comecei a sentir a presença de Deus. E crente pentecostal, quando começa a sentir Deus, ele começa, glória a Deus. Aleluias. Eita glória. Aleluia. Ele já começa a aquecer as pernas. Ele começa logo a ficar sem espaço dentro de casa, não é assim? A gente começa a olhar para um canto, para o outro, começa a querer afastar as coisas, porque sabe que o negócio vai pegar. E ali a glória de Deus desceu, eu comecei a sentir o Espírito Santo ali. E eu comecei a falar em mistério com Deus, era colocando a comida e Deus falando. E de repente o céu abriu naquela sala. E o Senhor disse, minha filha, um dia a tua família te colocou num calabouço. Era para tu morrer. Te jogaram lá e colocaram uma pedra e disse, nunca mais ela sairá de lá. E eu, o Senhor, te tirei de lá, te resgatei. E hoje, aonde tu chegasse, foi eu que te coloquei, porque fui eu que te tirei de lá. Quem é o homem? Quem é a mulher?
Quem é fulaninha e quem é fulaninha? Para tu ter para tu temer. Eu te resgatei do charco de lodo. Te dei um ministério, te dei autoridade, te dei um nome para pregar a minha palavra. E por que agora tu estás temendo, dizendo que não vai mais fazer? Alarga só de praca mantracé. Eu estou forjando o teu caráter, para que tu não fuja mais da situação. E ali o tremor tomou conta de mim naquela sala. E eu me curvei ali e o Senhor começou a dizer: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu ando contigo, eu lebeca manda sara mandracé. Eu estou contigo, eu estou neste lugar, eu estou na tua casa, na tua empresa, eu ando contigo, eu passeio contigo. Quem é o homem para dizer o que eu vou fazer na tua vida? Por acaso eu dependo do mar para mandar peixe? Por acaso eu dependo do teu barco para operar o milagre? Eu sou Deus, e eu darei ordem a esses peixes, e os peixes encontrarão o teu endereço, porque eu sei onde tu mora. Eu sei, é o teu telefone. O telefone vai tocar. Se prepare para a notícia, vai chegar. Você não passará o ano do mesmo jeito. Daqui para romper o ano, você vai ter surpresa de Deus. Coloca no teu coração agora. Alabaraço de castio de leminaracé. Fecha teus olhos. Eu quero que você agora, porque vai ser a última vez que você vai pensar nesse problema. A Bíblia diz: enche o teu coração, enche a tua mente daquilo que te dá esperança. Então, neste momento, vai ser a última vez que este problema perturbou a tua vida. Eu quero que você agora memorize a pior situação que você passou em 2022. A pior. Aquela que te atemorizou, que você disse: eu não vou sair dessa tempestade. Eu não vou sair deste problema. Acabou. Acabou, não tem mais jeito, eu não vou conseguir mais me levantar. Eu quero que você traga a memória. Traga a memória. Traga a memória esse problema. Agora abra seus olhos. Você agora vai trazer à sua mente, o seu coração, aquilo que te dá esperança. Traga a sua mente. Traga ao seu coração aquilo que vai trazer a solução para este problema que você agora trouxe. Porque você memorizou, porque você trouxe para o altar. Nunca mais esse problema vai te atormentar, porque o Senhor hoje, Ele pegou o problema para Ele. Traga a sua memória agora o que te dá esperança. É uma porta de emprego? Traga a sua memória. É a faculdade? Traga a sua memória. É a empresa que você está preocupado que vai fechar? Traga a sua memória. É aquele dinheiro que está preso, que terminou o ano e você não recebeu? Traga a sua memória. Pai, no nome de Jesus, o Senhor deu ordem para aqueles peixes que viessem para o barco de Pedro. Os peixes vieram para o endereço certo. Os peixes poderiam ir para outros barcos, mas era para o barco de Pedro. Porque Pedro ouviu a tua voz e obedeceu. E sobre a obediência, o Senhor lançou a palavra de crescimento, de avivamento. E o milagre aconteceu dentro do barco de Pedro. Sobre essas pessoas que estão aqui agora, Senhor,
Move o céu, move o mundo espiritual. Move o mundo espiritual. Toca em cada uma dessas pessoas que estão aqui agora. Faça elas sentir o toque. Faça elas sentir aquelas que não sentiram mais a tua presença. Que elas falem línguas estranhas agora. Que elas sintam a tua presença agora. Que ela sinta que neste lugar aqui algo novo está acontecendo. Na casa, na família, na vida do filho, na vida da esposa, na vida do esposo, na vida da vizinha, da empresa. Seja lá qual foi o problema, Senhor, no nome de Jesus eu profetizo sobre esta igreja. Eu profetizo, Senhor, que este caos, essa frustração, essa decepção seja neutralizada agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora para que esses peixes venham. Eu dou uma ordem agora para que esse mar traga este milagre. O mesmo mar que destruiu este sonho, esse projeto, seja o mesmo mar que traga de volta esses peixes e que o milagre aconteça nesta vida, nesta casa, nesta família, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? É para Jesus? Então é mais forte. Eu não sei no nosso meio se tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus ainda, está afastado. Terminou o ano, terminou o ano. E você chegou aqui frustrado, decepcionado. Amigo se afastou, família te deu as costas. Deus permitiu a situação para te pegar. Não é porque você é o pior. Ah, pastora, eu sou o pior. Eu sou o desprezado, eu sou o humilhado. Meu filho, você não é o último não, viu? Tem mais um aqui, viu? Que também que passa por caos para Jesus colocar na posição que Ele quer. Tem mais alguém aqui que passa por deserto? Então não tem um só não. E você está aqui, decepcionado, frustrado. E você chegou aqui dizendo: Senhor, se Tu falares comigo naquele lugar, hoje eu não vou sair daquele lugar do mesmo jeito. Sabe por que Jesus está permitindo este problema na tua vida? Oh meu Deus, o coração está ardendo para alguém aqui. Sabe por que Jesus permitiu este problema? É porque Jesus está tratando com teu caráter, homem bravo. Você é um Simão, você é um Pedro. Só que Jesus permitiu o problema porque Ele está dizendo para você: eu te farei pescador de homens. O teu testemunho vai testificar para muitas vidas o que eu fiz na tua vida. Então, se você recebeu essa palavra e você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui para frente. Agora. Se você recebeu essa palavra e você está cansado, você está cansada, que passou um ano de 2022, só frustração, decepção e perca, a hora é agora. Vem para Jesus agora. Ei, Jesus está na beira da praia, só que Ele quer entrar no teu barco e quer te levar para as profundezas, milagres grandes. Vem agora, vem agora, vem agora no nome de Jesus, vem agora no nome de Jesus, vem agora no nome de Jesus. Vem agora no nome de Jesus. Eu vou passar para o nosso pastor. Ele vai reforçar o convite. Mas você está aqui sentindo esta palavra. O meu coração arde, está dizendo: olha, minha filha, eu permiti o caos na vida dele porque eu estou tratando o caráter dele. Ele não está entendendo, ele está culpando situação e pessoa. Mas quem está fazendo isso não é o diabo, é Deus. É Deus que está tratando de você. Vem para aqui em nome de Jesus. Vem para aqui para frente, entrega a tua vida para o Senhor, porque Deus tem milagres grandes para realizar na tua vida. Você pode aplaudir Jesus?